Querido amigo Márcio, seja muito bem-vindo ao Starscast. Muito obrigado pela tua participação conosco aqui hoje. Hoje é um dia que nós vamos contar um pouco da tua história, um pouco da tua trajetória, um pouco do teu aprendizado, para que a gente consiga agregar para empreendedores e empresários do nosso país que possam aprender um pouco com a tua história. O Márcio Búrigo é CEO, fundador, um dos donos da Pozosul, que é uma das maiores cimenteiras do Brasil. É isso, né, Márcio? Conta um pouquinho pra gente aí. Bom dia. Olha, eu não diria que é a maior, mas eu diria que talvez seja a mais resistente do sul. Resistente do país. Cimento, né? Como assim, né? Enfim, a gente contar um pouquinho, né, de como a gente começou. Profissionalmente, eu comecei com 18 anos. Eu fui um herdeiro que teve que se transformar em sucessor muito rapidamente, porque teve um fato, que foi o falecimento do patriarca. O patriarca e fundador do negócio, que foi o meu pai. Nós morávamos em São Paulo e viemos para o sul. Ele começou o negócio olhando por uma solução que hoje ela trabalha a sustentabilidade, mas que naquela época essa não era a maior preocupação, né? Ele usou, tinha uma usina termoelétrica, tem até hoje, aqui na cidade, né, onde a Pozosul tem as suas instalações, que ela gerava a geração termoelétrica a partir da queima do carvão. O resíduo da queima do carvão era despejado em bacias, que são as cinzas pozolânicas ou fly ash, e na época o diretor-presidente estava querendo ampliar essa operação e ele não tinha onde colocar. Ele falou, poxa, se eu ampliar a minha operação de geração, eu não vou ter onde colocar. E ele chamou meu pai e falou, poxa, eu tenho um problema. Naquela época não era o ambiental, o problema que década que foi? Isso foi em 70. 70. Um pouquinho antes de 1970. E ele começou buscando alternativas de uso. Então, dentre alguns usos, como para a indústria siderúrgica, ele chegou na indústria da construção civil. Então, ele foi o precursor do uso de um tipo de cimento. Hoje os cimentos são todos aditivados por norma. Ele começou a aditivação dos cimentos no Brasil. E aí ajudou na construção de algumas usinas importantes, como Itaipu, Tucuruí, que são grandes barragens. E uma barragem ela é feita para durar uma vida inteira. Então você não pode desconstruir ela para depois falar, vou fazer uma manutenção, então esvazia uma barragem, né? Então foi assim que começou o negócio. Um negócio ecologicamente muito correto, porque ele usa o resíduo de uma geração termoelétrica na produção para poder fazer um cimento composto. Então dá pra gente falar que a Pozosul, ela tem o DNA de inovação e sustentabilidade, né? Porque década de 70 não se falava muito nisso. Não, exatamente. Ela nasceu sendo sustentável e com uma inovação, porque a inovação é você fazer melhor, de uma forma mais barata, de você viabilizar algo que não está lá. Então, ele viabilizou o uso de um rejeito, ele tirou esse rejeito da natureza e usou para um fim nobre, que é a construção civil, crescimento. Então, foi tudo isso. Nessa época não tinham as terminologias, mas essa foi realmente, se fosse hoje, ela estaria dentro dos princípios de sustentabilidade e um projeto bem inovador, né? E deixa eu entrar numa questão um pouco mais pessoal, Márcio. É que como eu conheço a tua história, né, tem particularidades muito, muito legais dela. Nesse momento da transição do falecimento do teu pai, tu estava com que idade mesmo? Eu estava com 18 anos. 18 anos. E muito se imagina, né, daqueles que vêm de fora, de que, mas é herdeiro é fácil, herdeiro assume, toca um negócio, já está construído. Mas tu teve uma série de perrengues e dificuldades nessa transição. Então eu queria pedir para tu contar um pouco qual que era o momento da Pozosul, né, ali, infelizmente, da época do falecimento do teu pai, e quais são os grandes desafios que o Márcio, um jovem de 18 anos, teve que enfrentar para poder assumir uma empresa com os seus desafios e avançar.
Então, é válido dizer, eu vim, né, com a minha família, eu tive uma irmã, né, tinha uma irmã que também trabalhava, hoje não trabalha mais na operação, veio meu cunhado, minha mãe, mas nessa época, assim, também a cultura italiana, ela olha muito para o homem da família, né, mas todo mundo trabalhou e teve dificuldades e os perrengues juntos, nessa época, o meu pai, ele lutava para achar um espaço no mercado de cimento, porque o mercado, assim, ele sempre foi altamente concentrado, né? São um número pequeno de grandes grupos, então é um mercado altamente concentrado, ele tem uma barreira de entrada por ter capex, né? Um investimento muito alto, e ele conseguiu fazer isso com uma solução de um capex baixo. Ele tinha a tecnologia, ele falou, poxa, eu ensinei esses caras a fazer, vou entrar no mercado. Então, a disputa era muito acirrada, assim. Eu, quando jovem, assim, presenciei meu pai, né, numa discussão, à época, com o presidente, né, de um líder de mercado, né, um dos maiores grupos do Brasil, falando, olha, você tem que sair do mercado, e ele indo para cima, e italianão, né, aquele sangue quente, e quase eles indo às vias de fato, e sempre foi muito disputado. Quando ele faleceu, ele estava com um planejamento de duplicar a produção. Então tinha um plano de investimentos dentro da realidade da empresa, porque começou, tudo era muito manual, era betoneira, era feito processos bem artesanais, e ele começou a ver que, poxa, se eu escalar e automatizar alguns processos, a gente consegue ser mais viável e ter uma penetração maior de mercado. E aí isso era uma afronta, porque tinha um combate muito forte, né? O pessoal não queria que outras Pozosus se criassem. E começou um movimento de expansão. Só que ele sabia lidar muito bem, porque naquela época isso não está certo nem errado, era a forma que se atuava, né? Ele era o típico patriarca, centralizador, fazia os acordos de fio de bigode, era muita coisa na agenda, a contabilidade era para fisco, então era uma forma diferente. E com tudo isso, quando ele não estava mais aí, nós tivemos que passar a tomar decisões do dia para a noite sem ter formação. Né? Com 18 anos eu não sabia nem o que eu estava fazendo nesse planeta, quanto mais tocar um negócio que era um cavalo selvagem, né? Ele sabia lidar muito bem com isso, porque ele tinha experiência. E um mercado extremamente oligopolizado, né? Naquela época era muito... Ainda hoje é concentrado, né? E não só aqui, no mundo inteiro, né? Você tem grandes players. E aí o que acontece? Quando ele faleceu e o pessoal falou, poxa, e agora o que vai fazer? Vocês não têm experiência, vão parar o negócio? A gente chegou, a família falou, não, continua tudo como se ele estivesse aqui, até a gente entender, né? O negócio e pegar a mão e tal. E aí, 2 anos depois, a gente deu sequência nos planos dele e quase que triplicamos a produção. Em 2 anos? Isso, porque ele já estava com os projetos em andamento. E nós falamos, não para nada, segue como está e vamos tocando como se ele, né, tivesse aqui até a gente pegar o negócio e tal, 2 anos. E aí eu sou do rock, né? Eu faço um paralelo que eu brinco que, assim, imagina quando você chega lá num pub, né? Num lugar, tem uma banda de rock, você pegou um chopp, uma água, enfim, você tá lá e tá ouvindo o som, e de repente começa uma confusão. E a hora que você vê, você levou soco, levou chute, você nem sabe de onde que veio, mas porque começa aquela bagunça generalizada. E foi assim que a gente se sentiu depois de praticamente 1 ano que a gente tinha feito isso. Na verdade, a reação ela foi imediata, porque quando meu pai faltou, ele já, vamos dizer, ele não era desejado no mercado e tinham ações muito agressivas para isso. Essas ações foram intensificando, nós somamos isso a um investimento e aí nós colapsamos, assim, nós quebramos. Quebramos mas a ponto... Como isso, até para o pessoal entender, né? Como que ocorre isso numa empresa grande, tradicional como a tua, de triplicar o faturamento e depois colapsar? Então, vários fatores, né? Além da inexperiência, você fazer uma combinação de investimento, né? de capex
e tendo ações no mercado em que os preços começam a despencar, e algumas ações pontuais, né, e até direcionadas aconteciam, né, porque, enfim, quando você tem alguém que tem poder de mercado, esse poder, muitas vezes, ele é muito pior do que você ter só um poder de fogo, porque o poder de mercado, ele mina todo o mercado e chega uma hora que você não tem mais o que fazer. Então, a gente passou a vender deficitário durante um tempo e chega uma hora que nós não aguentamos. E aí nós nos vimos numa situação que a gente devia todos os impostos de todas as naturezas, municipal, estadual e federal. Municipal, estou falando de IPTU, assim, e fora os outros, né, ICMS, todos os federais. A gente devia todos os fornecedores. Nós tínhamos tomado todas as linhas bancárias e tudo que era possível e chegamos às 2 folhas. Devendo uma folha e quase na segunda. E eu digo assim, você não paga a folha, você não deixa de pagar funcionário porque você não quer. Você não paga porque você não tem de onde tirar. E aí nós tínhamos um consultor, que era um tio, um irmão da minha mãe, que veio para nos ajudar. E eu lembro que ele chamou eu e minha mãe um dia, né, e falou assim, olha, o negócio tá sério mesmo. Ele veio para rever algumas contas e ele falou, olha, eu juntando todo o patrimônio da empresa que teu pai, né, construiu e da pessoa física, ou seja, tudo que ele construiu ao longo da vida dele, a gente não paga a conta da empresa. Então, eu tinha pensado em fazer um pedido de concordata, né, naquela época não era RJ, né, era concordata, então eu tinha pensado numa recuperação judicial aqui, mas não é possível porque os bens, eles têm que ser suficientes para pagar a dívida, e no caso de vocês não dá, vocês já estão insolventes, quebrou. Estão mais que quebrados já. Estão mais que quebrados, né? E aí a gente, putz, e agora? E aí a gente falou, pô, o que nós vamos fazer agora? Vamos tentar salvar os bens pessoais, né? A empresa fica limitada às cotas, mas aí nós vimos que no final, depois tinham, assim, sido feito empréstimos com garantia de pessoa física. Então, assim, o negócio foi todo embolado. Tivemos alguns desafios de consultorias também que não foram tão, assim, favoráveis, eu diria. Então, assim, a gente errou de tudo quanto era jeito, assim. Os primeiros, ali, 3 anos, 4 anos, a gente errou, mas errou forte. Isso tudo com uma pressão de mercado muito grande. E aí a gente preparou para quebrar. A gente falou, bom, então vamos tentar salvar o que der. Naquela época ainda estava em inventário, meu pai tinha imóvel espalhado no Brasil inteiro, muita coisa não formalizada, né? Tem coisas que, enfim, a gente luta ainda para regularizar. E aí a gente falou, pô, então vamos fazer o seguinte, vamos tentar salvar o que der, pelo menos para a família recomeçar de algum ponto. E a empresa aqui nós vamos empurrando. Isso misturando a dor do negócio, a dor do luto, todas essas dores envolvidas. Tudo. E essa pressão do mercado, até contextualizar um pouco o pessoal, acaba sendo muito comum em mercados muito concentrados uma política de dumping, que é justamente botar o preço lá embaixo, abaixo do preço de custo, que daí tu elimina a concorrência e depois, para aqueles que ficam no mercado, acaba aumentando o preço, na verdade, aumentando o lucro, né? Então, certamente, essa é uma política que fizeram com vocês na época. Tem várias ações, tá? Tinham ações até, assim, eu diria, piores, tá? Mas, enfim, eu acho que é um capítulo à parte, é um livro quase à parte aqui, né? Realmente foi um desafio. O que eu posso dizer é que de 10 independentes como nós, que se criaram e começaram a ver alternativas de entrar nesse mercado, ficamos nós, né? Por isso que é mais resistente, então. A resistente mesmo. E ainda assim não é fácil, né? É um mercado também, né, concentrado, são grandes players, nós não somos um grande player, nós estamos, né, conseguimos arrumar o nosso espaço e aí, como vocês conduziram essa virada, né? De ir da quebradeira para o sucesso que vocês têm hoje? Então, foi assim, acho que foi um misto de algumas coisas, né? Entre elas, a resiliência, a capacidade, né, de você levar a porrada e voltar e acordar todo dia e falar, bom, como a gente tomou aquela decisão de falar, poxa, nós vamos ter que realmente
pôr o negócio era um pesadelo enorme, né? Você fala, poxa, tem que quebrar um negócio, era algo que pra gente, assim, a gente vivia razoavelmente bem, né? Nunca tivemos, assim, nunca fomos luxentos, mas a gente tinha uma vida razoável. De repente você tem que se deparar com falar, poxa, é muita incerteza, é muita dúvida, é muita insegurança. Mas nós falamos o seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos começar agora a chamar os fornecedores. Então, nós começamos o primeiro movimento de chamar o fornecedor e falar, eu sei que está atrasado, a gente precisava ganhar tempo. Então, a gente começou a chamar e falar, olha, nós vamos te pagar uma aqui atrasada e uma do dia para você não parar. Porque se você também parar e cortar, nós vamos quebrar e o problema volta para você. Nós pegamos os impostos e aderimos a todos os programas de refinanciamento, Refis 1, 2, 3, 10, todos que apareceram. Os bancos, nós tivemos que fazer revisionais. E aí nós começamos, deixamos a folha em dia, fomos pagando. E a hora que nós vimos, nós começamos saímos da UTI. Fomos para o quarto e ainda estava numa situação... Mas nós já olhamos falando, poxa, é possível. E junto com isso aconteceram alguns movimentos no mercado. Eu diria que assim, tem uma história ainda longa, né? Mas eu diria que assim, foi um misto de trabalho, resiliência, sorte e algumas estratégias. Eu diria que assim, a gente errou tanto que chegou uma hora que a gente falou, pô, pior do que a gente já tinha sido, quando você chega lá no buraco, você fala, pô, agora eu só posso daqui ser um pouquinho melhor, né? Se você acertar uma e errar uma, você já tá 50% melhor. Então você começa com essa experiência prática, né? Nós todos, enfim, fomos reconstruindo. Até um ponto que, quando nós vimos, nós tínhamos o negócio sob controle. Nós começamos, claro, a automatizar alguns processos, a fazer a gestão de uma forma menos concentrada e menos na cabeça, né? Ter procedimentos. E isso tudo foi ajudando, né? Entendo que o insight importante desse processo é que, diante desse caos, né, que estava sendo vivido, olhar de maneira calma, né? Olhar o todo, olhar o macro e tomando alguns direcionamentos e mostrar o interesse de resolver também, né? Porque ao mesmo tempo que, né, como tu comentou, falar com esses fornecedores e acertando algumas parcelas e resolvendo, é uma demonstração, né, de que as coisas estão andando, de que existe um interesse real, né, de resolver o problema ali, né? Eu digo que numa cidade, né, do interior, assim, né, quando lá naquela época você tinha 3 grandes poderes, né? Você tinha o padre, o prefeito e o gerente do Banco do Brasil. Tá. Um deles me ligava toda semana, nos chamava. E não era o prefeito e o padre. Não era nem o prefeito nem o padre. E não era para oferecer dinheiro. Então, você lidar com isso e, claro, aí você tem que, assim... nós buscamos auxílio, né, de alguém que conhecia, e aí, nessa época foi também engraçado, né? Meu tio chamou e falou que ele tinha uma experiência também bancária muito grande. Ele falou, olha, aqui o problema não é de vocês, o problema é deles, que eles que não vão receber. E a gente tinha aquela cultura de falar, poxa, se eu não pagar aquela... Então, nós fazíamos todos os esforços para pagar o banco e às vezes deixando o resto... E aí, poxa, se a gente não pagar, a gente não recebe mais para poder pagar as outras contas. E chegou uma hora que ele falou, não, para aí, você tem que preservar o teu caixa para poder se recuperar. Porque tinham, assim, decisões, né, e estratégias erradas. Tinha sido feito créditos de curtíssimo prazo, não tinha alongado, então nós depois mudamos isso tudo, fomos alongando e tal. Enfim, felizmente isso tudo ficou no passado. E essa trajetória toda, foi esse o maior desafio que tu teve até hoje na vida? Ou teve algum outro que foi um grande desafio? Olha, esse certamente foi um grande desafio, porque ele combinou, assim, uma questão emocional, de inexperiência, de uma pressão, né, também de mercado, e junto com isso, né, nós tivemos ainda, foi bem naquele começo da implantação do Plano Real, onde muita gente já com experiência passou muito trabalho, quebraram muitas empresas, então foi uma combinação única. Eu digo que, assim, eu não sou de me lamentar, eu digo que isso tudo, de alguma forma, foi bom, porque se a gente tivesse vindo numa situação confortável,
talvez na primeira dificuldade menor até nós já teríamos sucumbido. Então, mas continuando um pouquinho dessa história, nos anos ali 2000, a minha mãe, que até então ela não tinha uma obrigação de uma função, mas ela ia, acompanhava, né? Então, ela nos chamou e falou, olha, eu tô com uma certa idade já, eu tô agora querendo, assim, me retirar um pouco mais, aproveitar os juros da vida. Minha mãe tá aí, tá com 80 anos. Eu brinco com ela, eu falo, mãe, esse juros é a brasileira, hein? Porque isso foi nos anos 2000, nós estamos em 2024, eu falei, poxa, haja juros, né? Eu brinco com ela. Mas, enfim, ela falou, eu quero me afastar um pouco, né? Vocês estão aí, estão tocando nos negócios. E aí eu falei, tá, tudo bem, então acho que é um direito teu, né? Nós agradecemos aqui a confiança, acho que a gente tem um longo trabalho pela frente, eu só faço um pedido. Uma vez por mês eu quero você aqui, tinha uma mesa de reuniões aqui, eu quero você aqui conosco. E ali nós começamos um processo de implantação de uma governança. Ali nós começamos um conselho que ele misturava tudo. Ali nós falávamos da admissão e demissão de funcionários, falava dos planos do orçamento do ano seguinte, falávamos da reforma da praia, do almoço tudo no domingo, era tudo no mesmo fórum. A gente tinha olhado muito o modelo do IBGC, né? O IBGC, se me falha a memória, nasceu lá em 96, 97, e eu comecei a estudar, falei, poxa, esse negócio de governança parece ser interessante. E aí fomos depois fazer, a família, né, eu, minha mãe, minhas irmãs, fomos fazer o curso Governança Governança em Empresas Familiares, né, Governança Corporativa em Empresas Familiares. A primeira edição que teve foi em São Paulo. E aí nós começamos um processo de profissionalização. E aí isso foi até o ano de 2014, que aí, respondendo a tua pergunta, em 2014 talvez tenha sido uma das decisões assim, mais difíceis, porque nós sucedemos como o fundador. Então, o meu pai, ele era o patriarca, ele tinha os hábitos de centralização, a forma de conduta dele foi a forma que depois nós assumimos também. E quando você começa a tratar de governança, a tua forma é diferente. Você tem que ter mais transparência, você tem que ter muitos dados na mesa, você tem que compartilhar decisões. E é onde tem muito desafio entre primeira, segunda, terceira gerações, né? Por isso que hoje tem um dado estatístico triste, né? Que 70% das empresas morrem da primeira para a segunda geração. Mas nesse momento nós fomos profissionalizando até 2014, onde nós criamos, aí nós fomos evoluindo esse conselho, separamos o conselho deliberativo ou de administração do conselho da família, porque tratam de coisas diferentes, a forma de conversa é diferente, né? E aí, em 2014, eu tomei a decisão que foi a de sair da frente da empresa. Então, naquele momento, a gente deixou de ser o principal executivo e foi para o conselho. E eu te admito assim que foi muito desafiador, porque depois de ter passado tantos desafios, você ter que se desapegar emocionalmente de um negócio é muito duro, né? E mais do que isso, sabe? Você tem o peso da caneta, você tem você tem as mordomias da cadeira, isso tudo tem um ego, né? Poxa, eu sou CEO e tal. E foi uma decisão nossa, né, minha, para olhar novos desafios, né? Então foi um momento desafiador, porque eu tive que aprender a trabalhar de outra forma. O colegiado, muitas vezes você tem decisões que elas são... O colegiado, ele é um ambiente, entre aspas, aqui mais político, né? Mais do que quando você está lá. Você é o fundador, você decide, faz tudo sozinho, você tem a caneta. Quando você vai para o colegiado, a forma de trabalho ela é diferente. Então, foi um novo aprendizado. E isso é muito bom. E foi toda essa profissionalização e governança que te permite hoje ter esses múltiplos negócios e investimentos que você tem? Com certeza. Isso assim, como nós olhamos e falamos, nós estamos num mercado que nós temos algumas travas aqui,
né? E eu falei, poxa, mas tem um universo lá fora aqui. Como que a gente pode aproveitar disso, dessa construção que nós fizemos ao longo lá de 20 anos, de outra forma? Então, eu saí, inicialmente fui fazer um ano sabático fora com a minha família. Foi assim, super simbólico, porque nós viajamos, né? Nós fizemos um plano de transição em 2014, de 5 meses para um CEO, né? E, enfim, o resto da família estava lá, tudo, mas quando nós fomos viajar no dia 31 de dezembro de 2014, o avião ele saía às 11 da noite. Então foi super assim. Viram os fogos do céu ali. Foi tipo, né, o comandante falando Feliz Ano Novo para todo mundo e segue o voo. E foi muito bacana, né? Porque aí aí começou uma nova fase para o Márcio, né? Porque até então tinha até uns conhecidos, né, que falavam, ô Márcio, hoje é Pozosul, antigamente a razão social era Pozolano, Márcio Pozolana, Márcio Pozosul, até hoje tem isso, né? Então você sair desse, porque é um legado, é bacana isso, né? Mas você construir sua identidade própria é muito bom e é muito desafiador também, né? Então... E é curioso que muitos empresários têm aquela visão de que, mas eu não posso sair do meu negócio e não vai morrer, o que vai acontecer? Mas é justamente o fato, né, do que tu fez, de sair do teu negócio, né, de deixar outras pessoas ocuparem a tua cadeira e estruturar toda essa governança que te deu a liberdade para ter múltiplos negócios, investimentos e avançar, né? E ter liberdade. Aí quando eu fiquei um ano fora, né, quando a gente retornou, aí nós tivemos um convite, né, o primeiro, que foi de uma empresa que é um multifamily office, que hoje eu sou sócio. Então a minha sócia estava com um projeto de expansão, era um escritório e estava virando uma gestora, e ela falou, eu estou admitindo agora um sócio suíço. A gente está vendo que assim, a gente tem que estar mais conectado no mundo, né? Isso em 2014, porque o que acontece lá e aqui acaba tendo um impacto quase imediato, né? E você vê hoje, né? Nós estamos falando Trump, né, acabou de ser eleito, você vê o impacto que já está dando no dólar, não só no Brasil, a gente fala no Brasil, mas é no mundo inteiro. Então hoje essas relações são muito próximas e ela falou, poxa, Márcio, eu estou ampliando, nós vamos virar gestor, o escritório é a sede em São Paulo, tem escritório, ela estava montando no Rio, estava com planos de Portugal, hoje já tem um escritório em Portugal, e ela falou, poxa, eu queria te convidar para auxiliar nesse projeto e tal. Eu falei, poxa, mas não sou do mercado financeiro e tal. Ela falou, não, mas você tem experiência, porque a gente havia se conhecido quando nós vendemos uma das operações, depois já lá em 2004, que era uma operação de transportes. E então eu olho assim que você tem esse relacionamento empresarial e tal. E aí nós começamos, foi o primeiro negócio fora do negócio ali da família, né, que eu entrei separadamente. E aí depois disso, né, a gente, enfim, olhou para outras possibilidades de investimentos e, enfim, carteira imobiliária, uma incorporadora, né, empresa de inovação, enfim, temos alguns outros negócios aí espalhados, né? E é muito bom, porque você se diverte de outras formas. Cada um tem o seu desafio, né? E o que tu faz para esse Márcio hoje, que é tão ocupado e tem uma agenda tão complicada, o que tu faz para desopilar no dia a dia? Qual que é o teu... Putz, no dia a dia, olha, eu tenho algumas atividades, assim. No dia a dia mesmo, assim, eu gosto de... Tem um esporte que é pádel, que é um esporte bastante popular aqui no Sul, né? Para cima você não vê tanto. São Paulo tem algumas quadras. Ele veio da Espanha, se popularizou na Argentina, então no Rio Grande do Sul, Santa Catarina é comum. Que é um jogo, é um esporte de raquete jogado em duplas, né? Tênis, eu tenho uma filha que também é tenista. E eu, lá nos anos 2000, olha só, coincidentemente, né, quando minha mãe começou, eu comecei
eu comecei um esporte que eu olhava com muita admiração e que era um grande desafio, que era o paraquedismo, e fui numa jornada de evolução até virar recordista brasileiro. Fui instrutor e eu me apaixonei muito por esse esporte. Era um esporte que eu fazia, claro, aí aos finais de semana. E aí depois minha filha nasceu e eu sempre falei para ela, filha, você tem que ter um esporte e um instrumento musical. E aí eu quando eu tinha a idade dela, né, com 15 anos, eu tocava violão no clube, assim, aquele violão bem básico. E quando nós voltamos desse ano sabático lá nos Estados Unidos, minha filha falou, poxa, pai, eu queria fazer aula de canto. Aquela história do sonho de ser cantor e tal. Falei, legal. E aí eu tinha saído da empresa e tal. Falei, vou fazer aula contigo. E aí eu comecei a fazer aula de canto com ela, tipo numa quarta-feira, 2h da tarde, que para mim era uma quebra de paradigma também. E deu 3 meses, ela parou. Porque o professor, assim, ele não era um... O professor de criança, ele tem que ser aquela coisa mais lúdica, tem que brincar, e ele era mais técnico. Ela falou, pai, acho que não tô gostando. Eu falei, mas eu tô gostando dessa brincadeira. O hobby da filha virou do pai. Virou do pai. E aí, deu quase um ano, tinha esse professor, que era o Deison, inclusive foi um dos primeiros que morreu de Covid aqui da região de Santa Catarina, de Tubarão, e aí eu falei, pô, Deison, você é um cara legal, mas eu não aguento mais olhar pra tua cara. Ele assim, o que você tá inventando? Eu falei, pô, tem um amigo meu que toca uma guitarra e tal, ele era multi-instrumentista, ele tinha uma... Ele falou, poxa, eu tô aprendendo bateria. Então vamos fazer o seguinte, chama esse teu amigo, eu vou pra bateria, você vai pro vocal, só arruma mais um baixista, nós já vamos fazer uma dinâmica de banda. Eu falei, fechou. E aí começamos daquele jeito, assim. Banda de porão era super evoluída perto do que a gente fazia, era uma barulheira do caramba. E aí, hoje nós temos uma banda, já transitou, a primeira banda se chamava Eta Nós, e aí... Teve um dos integrantes que ele teve que mudar de cidade, e aí a gente começou um outro projeto, que era um projeto paralelo àquela banda, e ficou. Então hoje eu tenho, né, como hobby, tenho pádel, tenho paraquedismo, e tem a banda aí, de vez em quando a gente faz um som. E qual que é o nome da banda hoje, pro pessoal poder olhar aí? Projeto Paralelo.rock, @projetoparalelo.rock, é o Instagram. Aí a gente... E um ponto importante é que a gente já acordou que o Projeto Paralelo vai tocar num dos próximos eventos da Stars, né? Bora! Vamos combinar isso aí. Vai ser um happy hour bem bacana com os investidores, né? Bora. Pop rock, 80, 90, 2000, são que nós ouvíamos e gostamos. Então a gente toca aquilo que a gente gosta, assim. E felizmente, né, minha filha aí acabou gostando também, né? Então... Ela agora é empresária da banda, então. Mais ou menos. Às vezes vem, faz uma palhinha, canta junto também. Bacana. Que bacana. E, Márcio, aproveitando essa conexão, né, com a Stars, né, tu é um dos investidores, né, um dos fundadores, um dos conselheiros da Stars também. Como que foi que tu conheceu a Stars? E o que tu gostou desse processo? Então, eu vou até trazer um pouquinho mais... lá no comecinho, quando eu estava fazendo a faculdade, ainda com todos aqueles desafios, né, da sucessão, eu te diria que a primeira startup, ela começou lá na faculdade, porque eu fiz um projeto, o tal do TCC, né, o trabalho de conclusão de curso, e tinha um amigo meu que ele tinha um projeto para uma confecção, chamava Exoil, era de Florianópolis, e a gente falou, e eu aproveitei isso e falei, cara, vamos montar um business plan desse negócio, para, enfim, olhar números e tal, e foi a primeira startup. Nós tiramos aqui, eu falei, vamos tirar isso aqui do papel então, já que você está falando e tal, e vamos ver como é que vai isso. E começamos esse negócio, a gente... patrocinava até equipe de surf e tal, foi uma marca que ela passou por um tempo ali, e depois o negócio não foi, como muitas startups, né, por inexperiência do setor, né, o setor, ele tem têxtil, né, você tem
tem nuances enfim, eu também não tinha tempo para dedicar e ele também tinha outros negócios e eu diria que ela não foi muito por isso e também foi uma curva de aprendizado bastante interessante, mas foi a primeira startup de investimento e a gente sempre olhou, sempre apareceu muitos negócios. Quando a Stars chegou, nós olhamos e falamos, poxa, é interessante porque esse pessoal tem uma metodologia, eles trazem uma avaliação de forma descentralizada e de forma imparcial, onde você tem a oportunidade de olhar muitas etapas, porque geralmente assim, como é que é? Chega alguém e fala, poxa, eu tive uma ideia, e você muitas vezes compra na emoção aquela ideia, né? E muitas vezes você vai colocar um recurso naquela ideia, mas ela precisa de outras validações. Então, o Island aqui, a Stars, eles estão olhando como você bate essa bola todo dia, você está olhando por alguns pontos que nós que temos lá a nossa atividade do dia a dia, às vezes chegou uma oportunidade, você vai falhar e deixar muitas coisas. Então esse foi o primeiro ponto. O segundo que eu olhei e falei, poxa, é legal, pelo networking, né? Então, poxa, tá todo mundo olhando, entendendo que é um capital de risco, mas que nós vamos mitigando com algumas ações. Então, essa troca, ela faz parte desse universo de startups e do ambiente de inovação. Então, eu olhei e falei, poxa, tem vários elementos que eu acredito que eles facilitam esse processo, nos deixam mais assertivos, ainda que a gente entenda que isso tem os seus riscos, mas nós vamos minimizando. E também aprendendo a olhar vários possíveis negócios. Então, quando a gente toma a decisão de falar, eu estou saindo do meu casulo, do meu negócio e olhando, eu quero ampliar o máximo possível. Né? A gente tem alguma experiência também com viagens e gosta, eu gosto muito dessa parte do networking. Então, eu acho que, assim, foram essas e acredito que esse processo, eu estou aprendendo ainda, né? Mas é muito gostoso, sabe? Você ir desponderado, você saber que tem mais pessoas que estão no mesmo barco, né? Que você não depende, que tem regras, né? Para você cumprir. Isso tudo vai deixando o processo mais transparente, mais fluido e minimizando os riscos também. Uma das coisas que é muito legal é que, como essa questão dessa inovação, todas essas mudanças empresariais estão ocorrendo hoje, estão ocorrendo para todo mundo, então ele é um ambiente incerto para todo mundo. Então, ter esse ambiente, né, junto com os empresários, de poder discutir acertos, erros, né, aprendizados, entender com todos ali como melhorar, ele gera um aprendizado muito bacana, né, para quem é investidor, para quem está junto no processo. Então, é algo que tu recomenda, então? Eu recomendo, e eu recomendo, assim, esse exercício do olhar, né, porque, como você colocou, as mudanças, né, já não é mais o VUCA, né, mas as mudanças elas estão muito aceleradas, né, as mudanças disruptivas elas estão acontecendo e quem fica parado só vai potencializando, né? Eu acho que foi o Mark Zuckerberg, né, que falou, poxa, você ficar parado significa você ficar para trás, né? Então, você vai perdendo, você fala, não, mas eu tenho um negócio aqui seguro. Às vezes o não movimento, ele é pior do que o movimento errado. Porque o movimento errado, você vai correr atrás para arrumar. Agora, você ficar na inércia, você pode ser engolido sem nem saber o que aconteceu. Então, e vou trazer o próprio exemplo agora da Pozosul. A Pozosul é uma empresa de 54 anos. Né? Eu estou lá, né? Nós continuamos lá no conselho, e eu chamo o pessoal e falo, olha, o que nos trouxe nesses 54 anos não nos levam nos próximos 54. Nós temos algumas pautas de descarbonização do setor, redução de emissão de CO2, né, no mundo inteiro, isso não é só aqui no Brasil, né? Já tem hoje países tributando a emissão de CO2,
Então, a fábrica que está gerando, ele está pagando mais imposto. Então, o cenário está mudando muito rápido. E eu te digo, isso pode escrever. O que trouxe nesse 54 todos não leva nos próximos 54. E aí nós falamos, poxa, como é que nós vamos mudar essa realidade? Então, nós trouxemos um pilar de sustentação muito forte, né, que é a inovação. Então, a inovação, que tipo de inovação? A inovação aberta. Mas, poxa, o que é a inovação fechada? O que é a inovação aberta? A inovação fechada é aquela que você começa um negócio uma inovação dentro do seu próprio negócio, com a tua equipe, ou às vezes com uma pessoa, que é um professor Pardal que teve uma ideia geniosa, e que ele guarda esse segredo e fica todo mundo guardando o segredo às 7 chaves. Você vai fazer todo o processo sozinho. E você precisa de fases, você tem etapas de validação. Nós fizemos isso há algum tempo, porque a gente já entendia que a gente tinha um desafio, uma ameaça para o nosso negócio. E aí fizemos algumas tentativas e frustradas. Né? Então, poxa, desde equipamento, materiais alternativos, porque a gente fez isso sozinho, com próprios recursos. Então, você põe um recurso que às vezes você está tirando do giro da empresa, você está usando os recursos de pessoas que são, às vezes, boas, mas você pode ter muito melhores, né? E aí nós olhamos e falamos, poxa, não deu certo esse modelo. Como que a gente vai agora migrar para um outro modelo? E aí nós começamos a olhar a inovação aberta. O estado de Santa Catarina é um dos mais inovadores no nosso país, né? Nós temos boas startups que trabalham ou não com inovação, ou mais ou menos grau, né? E aí nós começamos a entender o que é esse ambiente. É uma jornada que hoje nós estamos aí há 6, 7 anos nela. Há 3 anos atrás nós resolvemos colocar um setor de inovação, porque nós vimos o seguinte, quem está na operação, que tem que matar o leão por dia, não consegue enxergar essas outras possibilidades, né? E aí nós começamos a olhar e falar, poxa, quais são os recursos que se tem? Então, hoje, por exemplo, você tem uma das fontes de inovação aberta são editais. Você tem editais, o FINEP, né, o mais conhecido. Hoje, aqui, nós temos projetos com FAPESC, com SENAI. E o que acontece? Esse pessoal, né, o governo ele descobriu uma coisa interessante. Ele falou, poxa, numa ponta você tem uma força acadêmica. É aquele cara que ele nasce e cresce e respira, e a vida inteira ele está pesquisando, ele está vendo formas diferentes, e ele está olhando tudo isso, muitas vezes, com alguns testes de bancada, né, com alguma coisa de laboratório, mas muito numa teoria. Você tem na outra ponta um empresário. O empresário tem que matar o leão todo mês. Ele tem que pagar imposto, ele tem que pagar folha, ele tem que pagar as contas, ele tem que olhar o mercado, ele tem que olhar a transformação do mercado. E ele falou, poxa, esse cara às vezes tem projetos sensacionais que ele apresenta lá num simpósio, num congresso, e esse cara aqui está na outra ponta e isso está desconexo. Como que a gente faz para conectar? Então, vieram esses editais para falar, poxa, e aí eles colocaram pré-requisitos, falaram, você tem que ter um ICT, você tem que ter um centro tecnológico, você tem que ter pessoas qualificadas trabalhando junto com essa iniciativa. Não é um caminho fácil, mas é um caminho que quando você consegue trabalhar, eu digo que, né, esse processo de inovação, né, e com editais e tudo, são labirintos móveis, porque primeiro que não é fácil você conseguir trilhar ele, e ele muda porque mudam as regras, porque muda a forma, e você tem que se adequar. Mas nós já temos hoje na Pouso Sul que vieram resultado desses projetos, patente de coisas que nós estamos ainda desenvolvendo, que a gente tem várias fases, e que quando você vai avançando com isso, você sim pode gerar um novo negócio, né? Então, esse é um caminho que nós escolhemos como um dos pilares para a gente fazer uma transformação e virar esses 54 anos. Muito legal. Márcio, eu queria tomar a liberdade de fazer um parênteses agora, uma retomada. Eu não quis interromper a tua fala, porque ela foi uma aula agora, tá? Essa final foi muito legal. Isso eu queria Estamos aprendendo todo dia. Estamos aprendendo, sempre. Eu queria fazer alguns recortes dessa última tua fala agora, que
que tu entregou muito conteúdo, muito conhecimento em uma fala relativamente curta agora. E para compartilhar com quem está assistindo com a gente. Que é o seguinte, a primeira ali que tu comentou, que me chamou muita atenção, né? Que tu falou assim, o não agir, né, pode ser pior do que agir errado. Uhum. E por que isso é fundamental? Muitas vezes a gente, o ser humano, ele é muito movido pela dor e pelo prazer. E a dor, ela dói muito mais do que o prazer. Uhum. Então, as pessoas, normalmente, o empresário, tem muito receio da tomada de decisão diante de uma situação de conflito. Só que a verdade é o que tu falou. Diante de um momento de conflito, de dificuldade, tomar uma decisão errada gera um aprendizado, que gera uma melhoria. É claro que é importante frisar que tem que ser um erro calculado, né? Não pode ser aquele erro que te derruba, mas é um erro que pode te permitir aprender e a melhorar. Então, isso foi uma fala que você falou muito bacana, porque ela realmente concentra o princípio da inovação, da ação, né, e do empreendedorismo, que é diante de uma situação, né, ter erros planejados, mas avançar. Esse é um ponto que eu queria frisar, muito legal. Uhum. E o segundo ponto é que, gente, quem está falando isso é de uma empresa extremamente tradicional. A gente está falando de uma cimenteira. Um dos setores mais tradicionais que existem na economia é cimento e construção civil. É o segundo menos inovador do planeta. O primeiro é pesca. O primeiro é pesca. Construção civil é o segundo. Então, é uma coisa impressionante isso daí. E normalmente, dentro de setores tradicionais, o que normalmente os empresários pensam? Como é que eu vou inovar? Né? Por que eu vou inovar? E normalmente o foco das operações está muito concentrado em custo e escala. É muito logística, custo, é muito no nível operacional. Pouco se vai no nível incremental e menos ainda se for pensar em algo disruptivo, alguma mudança. Né? Normalmente está muito relacionado ali à operação do dia a dia. E a partir do momento, Márcio, que você fala assim, nós entendemos que a inovação fechada, que aquela inovação que é feita dentro da empresa, não era o melhor caminho para a gente nesse momento, e estamos abrindo a inovação para entender a inovação aberta e ver o que tem no mercado, é algo fantástico isso que você contribuiu com a gente aqui hoje. Porque essa talvez seja uma das maiores dificuldades das empresas. Porque o empresário, ele tem aquela coisa, né, que do filme lá, né, do Lord of the Rings, fala, né, my precious, né, o meu precioso, o meu negócio, como é que eu vou abrir os meus segredos, como é que eu vou abrir o meu conhecimento, a minha tecnologia. E a verdade é que quando você vai para uma inovação aberta, você tem que estar literalmente aberto àquilo que vem de fora. E ao mesmo tempo tem que compartilhar o que vem de dentro, porque é nesse choque do interno com o externo que gera conhecimento. Então assim, Márcio, parabéns realmente pela tua visão. É uma visão extremamente diferenciada no segundo setor mais tradicional do mundo, né, que realmente faz a diferença. Espero que isso seja realmente de inspiração para os empresários que estão assistindo hoje aqui, para que eles possam realmente trabalhar o tradicional com a inovação. Né? Inovar não é simplesmente jogar tudo que foi construído para trás, mas é conciliar esses dois mundos. Então, muito legal. E, Márcio, queria pedir também, aproveitando, já para a gente encaminhando até para o final dessa conversa tão gostosa que a gente está tendo, mas qual que seria o conselho dos milhões? Aquele conselho de milhões que fala assim, se eu fosse voltar para trás, né, eu falaria tais coisas para o Márcio lá da década de 70, ou para aqueles empresários que estão hoje, né, na peleja, na lida do dia a dia, qual é o conselho que você daria para eles? Olha, eu vou para a filosofia assim, não profunda, né, mais prática. Quando a gente fala de estar bem, a gente fala em felicidade, né? Tem um dos conceitos de felicidade que eu gosto bastante, que é assim, que é o seguinte: você viver da forma que você se propôs a viver, né? Então eu digo assim, aproveita o caminho, sabe? Aproveita a jornada, mas assim, dentro de tudo isso que eu acho que a nossa experiência traz, eu diria que assim, não tenha medo de errar, mas não repita o erro. Isso também é outra premissa que nós trabalhamos. Eu digo, pessoal, errar faz parte, né? A gente lida com startups, poxa, faz parte errar. Erro é parte do processo, mas repetir o erro é burrice. Então nós temos que achar formas, né? Durante a jornada, eu digo o seguinte: aproveita, porque assim, a vida é uma só e ela passa muito rápido. Então, assim,
os momentos de dificuldade, né, nós temos um conceito que talvez seja um pré-conceito, e isso vem, enfim, por programação, né, da nossa cabeça, que o sofrimento, né, ele é ruim. E claro, ninguém gosta de sofrer, mas ele sempre traz uma lição. Então, né, voltando para o que você falou lá, você comentou, poxa, é melhor tomar a decisão errada do que não tomar, né? Então, poxa, eu vou fazer um paralelo. Imagina que você está num carro dirigindo e está passando um animal na frente, né? E do outro lado você tem um carro. E aí, o que você faz? A pior decisão é você não fazer nada, porque você vai impactar na mesma velocidade, você não vai ter nenhuma chance, o outro não vai ter nenhuma chance, ainda tem a possibilidade de uma fatalidade. Então, você tem que tomar a decisão, ainda que ela tenha um outro reflexo, porque toda decisão que qualquer um de nós toma, ela tem um reflexo. Mas tome decisão, mas assim, sempre na medida do possível, equilibre, né, o seu negócio, a sua vida com esses momentos, surfando a onda do tamanho que você pode surfar. Então, eu diria que é isso. E outra coisa que eu também não acredito é no sucesso repentino. Eu acho que tem, né, os grandes líderes que nós vemos, né, claro que tem pessoas mais geniosas e que trabalham, mas tem que ter muito trabalho. Eu gosto da palavra resiliência também, porque é a capacidade que você tem, porque os negócios, eles são assim, você leva e você tropeça e você aprende. O importante é que você tire sempre o aprendizado e fale, poxa, dessa situação, o que eu tirei? Como que, né, você vê a cultura oriental, ela diz, e no universo das startups também, né, é quase que preconizado que o líder, né, o CEO, o fundador, que ele tenha passado por uma dificuldade muito grande, ou que ele tenha, às vezes, até quebrado. Porque os ensinamentos que ele tira daquele processo tornam ele mais forte. E se ele está lá de novo, é porque ele está preparado, de alguma forma, para poder encarar esse novo desafio. Então, não fui tão sintético, mas... Muito legal. A minha mãe, minha mãe é psicóloga, e ela tem uma teoria de que a vida é uma espécie de uma espiral, em que tu começa do meio, né, e vai avançando, e que, de certa forma, em algum momento, tu vai tangenciar problemas semelhantes, mas numa esfera maior. Então, os problemas e as experiências, eles vão aumentando, mas com base na experiência que você teve antes. Então, que encaixa perfeito, né, com tudo aquilo que tu falou. Márcio, queria te agradecer muito pelo podcast de hoje, foi super bacana. Tenho certeza que aqueles que estiverem assistindo com a gente aqui hoje, vai ser uma baita aula, um grande aprendizado, porque a gente teve a oportunidade de ver aqui, por enquanto, né, 54 anos de história de uma empresa de sucesso como a Pozosul, a mais resistente, né, do mercado, né, como tu falou. E foi realmente, um grande aprendizado que nós tivemos hoje com o Márcio aqui. A gente teve uma situação de entender uma empresa extremamente tradicional, como a Pozosul, que passou por uma grande dificuldade na transição, né, do pai do Márcio, né, para a família ali, em que começou muito forte, né, triplicou o faturamento, depois quebrou, né, realmente ficou muito mal, e foi sendo estruturado ao longo do tempo. E em um setor tão tradicional quanto o de cimento, de construção civil, é o segundo setor que menos inova no mundo, o Márcio tem tido a visão de trazer desde 2000 toda uma estrutura de governança, que isso permite com que a empresa ganhe fluidez, processo, crescimento, e ter também múltiplos negócios e ter liberdade, e ao mesmo tempo trabalhando um conceito muito forte de inovação aberta dentro dessa empresa tão tradicional, que é o que permite conciliar hoje a Pozosul, uma empresa tradicional e ao mesmo tempo inovadora, que já traz no seu DNA, desde lá do início, inovação e sustentabilidade. Márcio, parabéns, obrigado por ter estado junto conosco aqui e por caminharmos juntos nos investimentos na Stars, acelerando negócios e acelerando empreendedores. Obrigado, viu?
Obrigado a você pela oportunidade também de podermos aprender, né, com a Stars e toda a equipe. Tem uma bela equipe aí trabalhando. Eu digo assim, a gente está sempre aprendendo. Eu tenho aprendido muito com vocês, né? Hoje estamos fazendo parte até de um dos conselhos e cada vez mais nós vamos vendo que assim, conhecimento nunca é demais e que esse ainda é um melhor ativo que nós podemos ter e deixar como legado. Obrigado, Aislan, e toda a equipe aí da Stars. Então, bora acelerar. Vamos Bora lá. acelerar.